E aí, tudo bem? Já assistiu a primeira parte do curso sobre a história dos concílios? Então vai lá assistir, não é? E você já se inscreveu nesse canal? Já é membro do canal? Tá perdendo tempo, e um tempo precioso que você não deveria perder. Outra coisa importante, já fez a sua pré-inscrição na Escola de Capacitação Teológica? O melhor e mais acessível curso de teologia do YouTube, que você vai pagar só R$ 29,99 no primeiro semestre para ter acesso à melhor grade de teologia, com professores qualificados e experientes. Não perca tempo, porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Vai na descrição aqui do vídeo, preencha a pré-inscrição, a pré-matrícula, e em julho você vai aderir ao plano de pagamento e vai ter acesso às aulas. Vai ter aula ao vivo e depois essa aula fica disponível por um tempo. Tudo bem? Bom, o primeiro concílio ecumênico que a gente precisa estudar aqui no nosso curso é o Concílio de Nicéia. Esse concílio é muito antigo. Ele se reuniu no ano 325 da era cristã. Foi o primeiro concílio ecumênico de toda a história. E um elemento central estava em torno daquelas discussões, que era o elemento cristológico. Aliás, esse elemento cristológico estará presente nos 4 grandes concílios da era antiga. Nicéia, Constantinopla I, Éfeso e Calcedônia. São os 4 grandes concílios da história do cristianismo, os 4 concílios da antiguidade. Como começa esse concílio em Nicéia? Primeiro, é importante a gente saber que Nicéia era uma cidade do Oriente e grande parte dos concílios da antiguidade, todos eles, eram sediados na parte oriental do Império Romano. E Nicéia não era a cidade central, não era a capital. Claro, a capital era Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio. Nicéia era como se fosse a cidade de veraneio, a cidade de férias do imperador. Para você ter uma ideia da importância que o imperador da época, que no caso era Constantino, ele dava ao cristianismo, ele resolveu convocar um concílio na cidade que ele passava férias. Foi ele lá de pijama, pantufa, presidiu o concílio. Claro, essa parte é brincadeira, sem dúvida nenhuma, mas esse concílio tem uma preocupação. Na verdade, 2 preocupações. Uma preocupação de Constantino, que era uma preocupação política. Constantino teve muito trabalho em reunificar o Império Romano, que quando ele subiu ao trono, o Império estava dividido em 4 partes, que eram as chamadas tetrarquias. 2 partes no Ocidente e 2 partes no Oriente. E depois de uma série de conflitos, de guerras, de batalhas, o Constantino conseguiu reunificar todo o Império Romano e transferiu a capital de Roma, o Ocidente já era dele há mais tempo, para Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla, que era uma cidade no Oriente, porque essa parte foi a mais recentemente unificada por ele, e ele transfere a sede para lá, abre até caminho para o bispo de Roma se fortalecer eclesiasticamente, e ali no Oriente ele cedia as suas ações e o seu império. Ele tem a preocupação de que esse império recém-unificado possa sofrer rupturas por causa das discussões que os cristãos estão armando em torno da pessoa de Jesus. E a coisa estava ficando um pouco dramática. Não era ainda universal e tal, mas era justamente ali na costura do Império Unificado do Ocidente com o Oriente que a coisa está começando a pegar fogo. Para a gente entender um pouco melhor esse contexto de Nicéia, vamos retroceder um pouquinho mais e lembrar de uma treta daquelas que teve entre Ário, que era um presbítero da igreja de Alexandria, e o bispo da cidade de Alexandria, o bispo Alexandre de Alexandria. Alexandria era uma cidade muito importante para o mundo antigo, era uma cidade estrategicamente localizada no norte da África, no atual Egito,
e estava ali entre a Europa, a Ásia e a África. Além disso, ela era estratégica porque ela estava praticamente na divisa entre o Ocidente e o Oriente. E Alexandria também tem esse nome por causa de Alexandre o Grande, né? O grande conquistador macedônico lá, que viveu por volta de 3 séculos antes de Cristo. Essa cidade que ganhou esse nome por causa dele era um grande centro cultural, intelectual de todo o mundo antigo. Havia a maior e mais completa biblioteca daquela época. Em Alexandria também teve, na antiguidade, uma comunidade judaica muito importante. Tinha como representante o Fílon de Alexandria, que eram judeus que conheceram o helenismo, que conheceram o pensamento grego, que traduziram, por exemplo, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, né, que foi base da maioria das Bíblias protestantes, e que, aliás, essa aproximação acabou trazendo consequências para o cristianismo, como o dualismo, que eu já falei algumas vezes aqui no canal e falarei mais em breve também. Bom, tudo começa quando o Ário ouviu um sermão, uma pregação do bispo Alexandre, e ele começa a acusar o Alexandre de praticar o modalismo. O que é o modalismo? O modalismo era a ideia de que Deus é uma única pessoa que se apresenta de modos diferentes através da história. Uma hora como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. São modos diferentes de se apresentar. O Ário começa a condenar o Alexandre de praticar isso que era considerado heresia. Parece que o Alexandre não era dessa linha, o fato é que isso deu muito pano para manga, e o fato é também que a cristologia naquela época ainda não está consolidada, clarificada como a gente tem hoje, né? E tudo é uma briga de monarquianismo. É uma heresia antiga que se dividia em duas partes, o monarquianismo modalista e o monarquianismo dinâmico, que parece ser o que mais interessava lá para o Ário, que é o chamado adocionismo, a ideia de que Jesus era uma pessoa humana como outra qualquer, mas ele foi uma pessoa tão espiritualizada, tão temente a Deus, que o Logos o adotou como filho desse Deus. A briga entre Ário e Alexandre não era só teológica, passou a ser uma briga política também, e a coisa foi ganhando uma proporção grande, tomou conta de toda a cidade de Alexandria, e para resolver essa questão, o bispo resolveu convocar o sínodo em Alexandria. Lembra que eu falei lá na primeira aula, né? Sínodo é regionalizado, localizado, concílio é universal. O sínodo de Alexandria aconteceu em Alexandria, claro, no ano de 318. E esse sínodo, é claro, convocado e presidido pelo bispo em questão, né? Ele condenou as ideias do arianismo, naturalmente não condenou o bispo Alexandre, e acabou afastando o Ário da comunhão da igreja. O Ário não se conteve com essa decisão e começou a levar essa disputa para além da Sé de Alexandria. E começou a ganhar adeptos à sua causa, e ganhar adeptos à sua causa significava ter bispos. Cada cidade tinha um bispo. O bispo também tem uma função monárquica a essa altura do campeonato, uma função política. E quando um bispo aderia à causa de Ário, era como se toda aquela cidade também aderisse à mesma causa. E muitas pessoas vão aderindo. Por exemplo, o bispo Teógno de Niceia, que era a cidade onde foi feito o concílio, era ariano sim também. E o principal nome do arianismo, depois do próprio, é claro, foi o bispo Eusébio da cidade de Nicomédia. Também foi um ariano e tinha vários outros arianos. A coisa foi ficando tão grave que uma parte dessas cidades estavam do lado do Alexandre e, consequentemente, da ortodoxia daquele momento, e outra parte das cidades ficando do lado do arianismo.
E isso causa uma preocupação grande em Constantino, pelos motivos que eu já falei. E o Constantino percebe que o cristianismo não vai conseguir resolver aquela treta, né? Essa treta está ficando cada vez maior, cada vez mais problemática. E o próprio Constantino resolve intervir naquela situação e convocar um concílio universal. Um concílio de maiores proporções do que o sínodo em Alexandria, e ele é convocado e feito na cidade de Niceia no ano de 325, ou seja, 7 anos depois do sínodo de Alexandria. Outra coisa interessante a gente analisar no concílio de Niceia em 325. O Constantino convocou, esteve lá, presidiu, mas ele teve, claro, um assessor teológico para aqueles trabalhos, que foi quem teologicamente presidiu o concílio, que foi o Eusébio, não o de Nicomédia, né, mas o Eusébio de Cesareia. Sim, um grande nome do cristianismo na antiguidade, um dos pais capadócios, que escreveu a famosíssima obra História Eclesiástica. O Eusébio de Cesareia também era meio parça do Constantino, depois escreveu uma biografia sobre o imperador. Enfim, foi um personagem bastante importante e foi ele quem deu as cartas, teologicamente falando, no concílio de Niceia. A igreja ali reunida através dos bispos, né, e alguns bispos que traziam literalmente marcas da perseguição, tinha um que tinha cicatrizes, outro que tinha perdido um olho nas perseguições, e aliás esses bispos têm uma desconfiança. Antes eles eram perseguidos, agora o próprio Estado, o império que os convocava, que os perseguia, está convocando para um concílio, e era um concílio magnífico, com banquete, com grandes recepções. Boa parte dos bispos do Ocidente nem quer participar lá do concílio de Niceia. 4, meia dúzia no máximo participam, mas a grande maioria dos quase 200 bispos eram orientais. E é lá que está a treta acontecendo, inclusive, né? A primeira decisão, ou uma das primeiras decisões do concílio de Niceia é: apenas os bispos podem fazer uso da palavra. Já complicou, né? Já complicou. O ário não é bispo, o ário é presbítero, ou seja, o próprio ário não terá o direito de falar, não terá o direito de se defender, ele se faria representado pelo Eusébio de Nicomédia, e aí as coisas não saem conforme pensaram que sairiam, né? Não dá nada certo. Outra coisa, outra decisão inicial ali de Niceia, o bispo de Alexandria não só será bispo da cidade, como também será o patriarca do norte da África. Isso já indica de que lado o concílio está, né? Porque se a causa é entre Ário, e ele não pode falar, e o bispo de Alexandria, e na primeira decisão, ou uma das primeiras, o bispado de Alexandria é promovido, significa que essa briga já está resolvida antes mesmo das conversas que participarão, que terão nesse concílio, que se desenrolarão dali por diante. É claro que os argumentos do Eusébio de Nicomédia, de que Jesus foi o primeiro ser criado, foi criado lá na eternidade, não o Jesus, né, histórico, mas o Logos foi criado na eternidade pelo Pai. Essa ideia foi defendida pelo Eusébio de Nicomédia. Ele não consegue sequer terminar sua apresentação, ela já é rechaçada, rejeitada pela maioria dos bispos ali presentes, que afirmam o credo niceno, que depois, no concílio seguinte, em Constantinopla, vão aprofundar esse credo, e esse credo vai dizer que Jesus é homousios ao Pai, ou seja, ele é co-igual ao Pai, ele é da mesma substância que o Pai. Se o Pai é eterno, o Filho também é eterno. Se o Pai é o Criador, o Filho também o é. Ele é coeterno, consubstancial, e ele não foi criado em momento algum, até porque declarar a criação do Logos, ainda que na eternidade, é dizer que ele é uma criatura, porque toda criatura, claro, foi criada, só o Criador
que não foi criado e, portanto, é eterno. A ideia ariana é condenada, a excomunhão de Ário é confirmada e é claro que os bispos têm que assinar o credo e só o Teógno de Nicéia e também o Eusébio de Nicomédia acabam não assinando esse credo. E tinha uma galera que era ariano e que amarelou na hora H e acabou assinando mesmo assim o credo niceno. Parece que a disputa termina por ali, mas ela não terminou não. O Ário vai além, o Ário continua e olha só que interessante, o bispo Eusébio de Nicomédia era amigo pessoal do Constantino e acabou intermediando uma aproximação entre o imperador e Ário. E no final da vida, o imperador Constantino resolveu revogar a punição de Ário e deu ordem para que o bispo de Alexandria o recebesse novamente à comunhão da igreja, ao cargo de presbítero, e recebesse ele novamente na Eucaristia. Isso gerou uma baita de uma saia justa, uma situação muito complicada politicamente, mas antes que isso tivesse que acontecer, o Ário morreu. Pois é, morreu em circunstâncias bastante duvidosas. Morreu envenenado. É isso mesmo, o Ário morreu envenenado e não chegou a ser readmitido à comunhão da igreja e às suas funções eclesiásticas. Mas o arianismo ainda teve fôlego em alguns lugares por mais tempo. Teve regiões que até o século VII tinha grupos de pessoas que defendiam as ideias arianas, né? A ideia do Ário, presbítero de Alexandria. Essa foi uma treta e tanto, que deu muitos problemas, e o Concílio de Nicéia é o primeiro concílio cristológico, veja, 300 anos depois de Jesus praticamente, e ainda não se sabe quem é Jesus, o que é a cristologia, na qual a igreja cria e dizia que era o ponto fundamental da sua fé cristã, entende? E o Concílio de Nicéia define que Jesus é consubstancial com o Pai, eterno como o Pai, da mesma natureza e substância que o Pai, e, portanto, não é criatura. E, aliás, o Atanásio, que participou como secretário no Concílio de Nicéia, vai usar um argumento bastante interessante. Se houve um tempo em que o Filho não era, isso significa dizer que o Pai não era Pai nesse momento. E como Deus é imutável, significa dizer que ele sempre foi Pai. Se ele sempre foi Pai, é sinal que o Filho sempre o foi também. Eita nós, que complicação, hein? Você vai percebendo que o concílio vai fazendo muito mais uso da filosofia, do idioma, das definições gregas do que dos textos do Evangelho, do Novo Testamento, e a coisa vai ficando complexa, embora tenha sido muito necessária a intervenção do Concílio de Nicéia, da sua intervenção teológica naquela causa e as definições que ele faz sobre a cristologia naquele cenário. Mas a coisa ainda vai continuar. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o Concílio Constantinopla I. Para você não perder, ative todas as notificações. Eu tenho a impressão de que esse vídeo merece o seu like, merece o seu compartilhamento. Se você fizer isso, vai ser muito legal. E também venha ser membro do nosso canal e ajude esse canal a crescer e se desenvolver bastante por aqui. Tchau, até a próxima!